Olá, pessoal. Eu sou o Marcos, esta é a Toca do Aventureiro e hoje nós temos uma convidada ilustre, a Paloma Blanca. Ela é autora, tradutora, revisora e editora. Ela faz tudo, ela só não imprime, né, Paloma? É, Eu faço s- um pouco de tudo. Seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro, obrigado por participar. Por favor, se apresente, o palco é seu. Tá. Imagina, primeiramente, agradeço, Marcos, pelo convite e parabenizo você, né, por essa iniciativa aí do seu canal, que é espalhar literatura por aí e, claro, valorizar, né, reconhecer os autores aqui nacionais. Então, isso é super importante. Fiquei bem honrada com o Que convite. isso? Espero que nosso encontro seja bem especial. Sim, pessoal, eu vou ler a lista das coisas que a Paloma trabalhou. E não é uma lista pequenininha, não, porque ela tem que se orgulhar bastante. Vai estar tudo na descrição para o site dela, para quem quiser ver, conferir e adquirir, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Vote em mim. Conheça o sistema eleitoral brasileiro. Livros interativos. Gibi diversão, fábulas e folclores. Folclore. Nós também temos o Lendo por Aí, é, João e Maria e a Criação, que é o Adão e Eva seria, né? Isso, Elucidação, livros de contos, certo? isso, Ah, tá. isso. Ela também trabalhou com livros-jogos, o Tangram e o Tetraminós. Tetraminós. Ai, que burro, dá zero pra ele. É, Aí ela também trabalhou com algumas séries, ó. 365 atividades divertidas, que tem vários títulos, gente, para todas as crianças, tá? Também tem o lettering, caligrafia criativa para iniciantes, o que é muito legal e muito importante. Ela também trabalhou numa coisa que eu acho muito legal, que é a coleção 101 Curiosidades, aquele livro que tem um assunto para tudo, do corpo Para humano, de tudo. tudo, né? E para todos os gostos. Isso. Clássicos em quadrinhos, né? É, Também nós tivemos o. Agora a gente já está passando por um teminha mais adulto, mais, né, mais importante, e também com uns títulos que eu achei muito legais. Que aqui, vamos lá. Ela começou com a coleção, que Esse Eu Sentir, que são 8 volumes, vamos falar deles, que é o que ela é mais conhecida, né? E é a criancinha dos olhos dela. É, Sim. Ela também trabalhou com obras biográficas, 50 mulheres para se inspirar e 101 mulheres que mudaram o mundo. E ela está com um lançamento, que é a Pipapel. Olha quanta coisa! Meu Deus! Você Você, dorme? você fez uma super relação, hein, Marcos? Sim. Não tem tempo, sim, para o É, descanso, para dormir. sim. E eu achei legal porque aqui dá para a gente ver coisas que você trabalhou, que são um trabalho, certo? E dá para ver a sua evolução até você chegar nas biografias e no seu texto, na sua criação. Então, Paloma, eu queria que você falasse da sua jornada para a gente. Certo, vamos lá. Como que eu cheguei até aqui, né? A escrever, assim, tantos livros. É curioso porque, assim, trazendo um pouco da minha formação, né? Eu sou formada em letras e com pós-graduação em ensino e tradução de idiomas, né? Especialmente na língua espanhola. Então, assim, depois da escola, meu objetivo era lecionar. Eu queria ser professora, Professora, né? muito bem. Então, isso logo após a escola, comecei a cursar letras, porque o meu sonho naquele momento, a Paloma de 19, 20 anos, queria lecionar para crianças. E Uhum, foi o que eu fiz por um tempo, né? Na minha cidade, até contextualizar, sou de Ilhabela, que é uma cidade litorânea de São Paulo, e lá na minha região eu fiz essa minha formação. E aí depois surgiu uma oportunidade de eu ir para São Paulo, né? Capital. Eu uhum, queria abrir meus horizontes, continuar meus estudos, ter mais opções de trabalhos, digamos assim, né? Já que eu sou de uma cidade pequena, relativamente pequena. E aí em São Paulo eu abri meus horizontes. Eu
Continuei trabalhando em sala como professora de língua espanhola, mas Uhum. depois eu descobri o trabalho com revisão de textos, inicialmente com textos acadêmicos, né? Porque em São Paulo eu trabalhei por 4 anos numa universidade, no setor administrativo. E ali eu vi a necessidade dos alunos de um revisor para revisar seus trabalhos, né? As dissertações, as teses. Uhum. E como eu tinha formação nessa área, eu falei, vou começar a revisar também. E deu super certo. Ah, que E eu bom. gostei, né? Gostei de trabalhar com Uhum. texto. Aí, desse gosto, eu falei, e se eu trabalhar numa editora? E se for de livros infanto-juvenis? Deve ser um sonho, né? Uhum. E deu certo, passei a buscar possibilidades nessa área. Conheci uma editora, a Ciranda Cultural, que é minha parceira até hoje, por isso que eu vou citar o nome dela. E então, assim, em 2015 foi quando eu passei a trabalhar na editora e lá fiquei durante 3 anos. Então, nesse momento, eu conheci todo o trabalho editorial, né? Todo o processo. Uhum. E aí é interessante que vem o meu caminhar, né, dentro do processo editorial. Eu comecei revisando livros, depois passei a traduzir, e aí passei a escrever também. Que E legal. aí eu falei, nossa, é o que eu gosto de fazer. E é curioso, porque desde pequena eu sempre escrevia muito, só que Hum. jamais imaginei que poderia se tornar uma possibilidade, uma profissão um dia, né? E aí, com essa experiência na editora em 2015, eu descobri o universo dos livros e percebi que eu queria trabalhar Ah, que nesse legal. ramo. Então, Bas- e nessa parte foi legal que você falou. Eu comecei, certo? Comecei a trabalhar e fui subindo a escada, certo? Sim, Aprendendo a sim, profissão, se descobrindo, né? E aí eu sim. queria que você pudesse dar uma dica, né? Para jovens escritores, jovens tradutores, alguém que quer entrar nessa área, né? É, não passa um pano, não, fala a realidade. Olha, que nem você mencionou, a questão do autoconhecimento, eu falo Uhum, que é muito importante, né? Porque eu sempre gostei muito de escrever quando eu era pequena, mas jamais imaginei que esse gosto que eu tinha uhum, já era um talento, né? Que teria a ver com aquilo que eu queria fazer para minha vida, né? uhum, De trazer como uma missão mesmo. E assim, eu respeitei o meu tempo, o meu ritmo, como você disse, foi degrau por degrau, eu não desviei em nenhum momento, não peguei atalhos, né? E todo esse processo, todo esse passo foi importante para que eu chegasse até aqui e para que eu estabelecesse essa confiança no que eu faço, né? E na profissional que eu sou hoje. sim. Então, assim, respeitem os passos, não queiram pegar atalhos, porque tudo que a gente trilha é importante, né? Para que a gente vá se desenvolvendo, se aperfeiçoando, enfim, melhorando a cada dia. Ah, que legal, nossa, tá ótimo. E agora eu queria perguntar para você se você podia falar pra gente dos seus autores favoritos, o que te inspira. Olha, eu gosto muito dessas perguntas porque, na verdade, sempre dizem qual é o seu autor favorito? E para mim é super difícil citar um. Eu acho que jamais eu vou ser capaz de citar um. Mesmo porque, desde a escola até agora, Hum, muitos autores me influenciaram, sim. né? Então, são várias referências que eu tenho. E assim, desde a escola, eu sempre fui muito apaixonada pelos clássicos, Hum, né? Não consegui fugir disso. Talvez porque nas escolas era o que a gente tinha mais acesso, é. né? Então, E como você é acabei de São tomando Paulo, gosto. você sabia, chegava aquela caixa, ou era a caixa do Aham, Clássicos da Literatura, ou era a caixa da edição Vagalume. sim. Então não dava muito para fugir, né? Não. Então, a Senhora de José de Alencar é uma leitura que me marcou. A minha primeira ida à biblioteca, onde a professora pediu que a gente escolhesse qualquer livro para ler naquele momento, eu escolhi Shakespeare de Romeu e Julieta. Então, Nossa, meu Deus. imagina, né? Uma Eu acho que quando criança. você falou, ai mãe, eu vou ser escritora, ela, você não sabia disso? Eu percebi isso desde sempre, menina. Eu não
imaginava. De repente Hum, ela até sabia, né, porque ela é, brinca: "Você não percebeu que eu te dei um nome de escritora?" uhum. Paloma É, Blanca é então, nome de escritora. eu ia te perguntar se isso, sobre a origem do seu nome. Ah, bacana. Já falo agora ou a gente deixa mais pra Você frente? escolhe? Bom, posso antecipar então. Minha mãe, é claro, que ela é uma leitora assídua, né? E acredito que esse hábito da leitura, em parte, surgiu por causa dela, né? Eu tenho Aham. essa referência. E aí, no caso do meu nome, é Paloma Blanca, é de origem espanhola e tem como significado pomba branca. Por isso, na minha página, você deve ter notado o logo de uma Uhum, pomba branca, né? uhum. Em referência ao meu nome. E a ideia veio realmente de um livro, né? Um dos livros que ela leu e Sim. ela gostou bastante. Falou, vai ser o nome da minha próxima Ah, que filha. legal. O meu nome é Marcos Vinícius por causa do Vinícius de Moraes. Olha só que massa. É, então. É, mas que nem você estava falando dos seus autores, né? Sim, É assim, a sim, gente tem, às vezes a gente tem os nossos favoritos, né? Naquele sim, momento você está precisando ler aquela pessoa. E sempre tem as pessoas novas, né? Entra um autor sim, novo, você sim, começa a falar, puta, eu adoro essa. Às vezes não é nem o tanto texto, mas é a pessoa, exato. né? E por falar em pessoa, que nem eu mencionei Shakespeare, José de Alencar, a minha autora, digamos, mais recente e que é uma inspiração não só pelo que ela escreve, mas por quem ela foi, né, e tudo que ela representa pra gente, eu falo que não tem como não falar de Cora Coralina, né, que Você não é a é primeira uma pessoa grande. que fala dela pra mim. Eu imagino que não, porque é uma das grandes referências da literatura brasileira, sim, e não só dentro da literatura, mas como uma pessoa para você se inspirar Hum. a realmente vencer na vida, Deixa eu sabe? adivinhar, a Cora tá nos seus 50 mulheres e nos seus 101 mulheres. Com toda certeza. E, por exemplo, o que na Cora ressoa com você? Para contextualizar, a Cora, ela foi uma escritora assim que ela veio a publicar bem tarde, né? Lá Uhum, pelos seus 70 anos. Então ela já traz essa ideia de que, olha, você que diz que é tarde para fazer alguma coisa, é melhor repensar. uhum, Porque a Cora é um exemplo de que nunca é tarde para a gente fazer aquilo que a gente quer, né? E antes de se dedicar à escrita, a Cora ela era doceira. Ela até cita que é a segunda paixão dela, né? Ela tinha paixão por escrever e a paixão por fazer doces. E isso ela fazia para sustentar a sua família. E assim, na trajetória dela, quando você, né, procura estudar profundamente sobre a história de Cora, você vê que ela passou por muitas dificuldades, mas apesar delas, ela descreve com uma doçura, justamente por né, seu dom em fazer aham, doces, ela traz isso para aquilo que ela escreve. E ela fala de situações cotidianas de uma forma tão poética e tão doce que não tem como, assim, você não se admirar e você não se encantar pelos nossa, dá escritos pra ver do de jeito que Cora você tá falando. Ai, e por quem ela é. aham. Então, eu acho que você já respondeu a minha próxima pergunta, são as suas inspirações, né? Ah, dentro da literatura, com certeza, não tem como não citar Cora, né? Uhum, E eu sempre falo também que a inspiração da minha vida é e sempre vai ser a minha mãe, com né? certeza. Porque é uma força aí que eu tenho, sempre tive na minha vida e que sempre acreditou em mim e me motivou a continuar estudando, porque era Uhum. através do estudo que eu chegaria onde eu quisesse, né? É, Então, como que é o nome da sua mãe? Creuza. Nossa, o nome da minha madrinha. Dona Creuza, muito obrigado. A senhora criou uma filha muito bem, viu? E, não, e se eu te contar, foram 9 filhos muito bem criados. Então, Nossa, é uma mãezona. você é uma pessoa muito ativa, você está sempre num projeto social, né? Eu vejo nos seus posts, você tem uma interação muito grande com crianças, você está mostrando a importância da leitura, tudo. Você podia falar um pouquinho pra gente?
Sim, sim. É que assim, eu, como eu mencionei, eu trabalho com livros desde 2015, né? Uhum, Então, assim, tem uma gama aí de livros publicados, e não são livros só de histórias, né? São de atividades, de jogos, como você mencionou lá no início, sim. e todos esses projetos foram possíveis porque eu tenho essa parceria muito bacana com a Ciranda Cultural, né? Uhum. Então, eu recebo muitas convites para participar desses livros. Então, só explicando, né? Nossa, como que ela escreve tantos livros. Então, eu tenho essa parceria desde 2015 e vou recebendo os convites para escrever esses livros e eu super topo, né? Porque é o que É eu porque você realmente gosto de gosta. fazer. Aham. Aham. E, inclusive, a coleção E Seu Sentir, que você mencionou, vou mostrar por Sim, aqui. nós vamos falar, se você quiser, de cada um dos 8. Vamos! Então, Então, então tem essa coleção, né? E Seu Sentir, que uhum, também foi um convite da editora para que eu pudesse escrevê-lo. E assim, quando a coleção chegou, digamos, aí para as pessoas, uhum. eu fui surpreendida, né? Porque, claro que tinha uma intenção, um propósito muito bacana por trás dessa coleção, que é É, auxiliar os nossos pequenos, né? uhum. A lidar com a questão das emoções. E assim, ela, desde de que foi publicada, isso em 2021, ela vem tocando e encantando muita gente. E por conta disso, minha participação, né, digamos assim, passou a ser mais ativa. Então, eu venho recebendo convites de escolas para conversar com os alunos sobre esses livros, venho participando de feiras e eu vou Eu sempre, porque percebi, eu percebi, você tá bem. não. E já que a gente tá falando da coleção Sentir, ela foi criação sua ou o pessoal te apresentou uma ideia e você desenvolveu? Eles me vieram com o convite de escrever uma coleção que falasse sobre sentimentos. Certo, 4 sentimentos inicialmente. E a inicialmente. partir dessa ideia, eu trabalhei a forma que eu queria trazer, que personagem eu ia trabalhar. Isso Uhum. tudo foi decisão minha. Ah, que legal. E eu vejo que em diversas fotos você tá com o bonequinho do gatinho. Ele tem Oh. nome? Ah, curioso. Na história, É. o gatinho ele não tem nome, né? Aham. Mesmo porque ele fala em primeira pessoa, é como se ele estivesse dialogando, assim, frente a frente com o leitor. E Uhum. tem uma brincadeira por trás também. A criançada adora dar nomes para ele, né? Então Uhum. eu fico aguardando para saber que nome que eles deram pro gatinho. Aqui eu chamo de Azulzinho, porque ele é todo azul. Uhum. Mas assim, já chamam ele de Blue, de Tito, de Fofinho, enfim, fica a critério da imaginação da E criança. é muito legal, né? Eu acho, porque quando a gente começou a falar, você mandou uma mensagem que você não sabia se, tipo assim, você se encaixava muito no meu conteúdo, né? Eu achei que você se Sim, encaixa perfeitamente, porque a fantasia é essencial para a inocência das crianças, né? Como a gente introduz as coisas. E foi exatamente. por isso que eu abordei você para a gente conversar. E eu tava vendo, são maravilhosas as suas obras. E, tipo assim, o dos sentimentos foram o primeiro assim que você fez mesmo, porque você teve as suas obras biográficas, você teve aquelas coleções tal, mas eles vieram para você com 4 sentimentos. Aí você gostou tanto que falou, eu vou desenvolver mais. Agora já estamos em 8. Na verdade, tanto eu quanto a própria editora enxergou a possibilidade Uhum. de a gente aumentar essa coleção, né? Quando eles vieram me contatar falando, vamos fazer mais 4, eu falei, ih, já estou Já escrevendo tô e escrevendo. apresentar. Então a gente percebeu, né, que tinha, digamos, possibilidade da gente trazer mais sentimentos, justamente por causa do resultado super favorável, né, da primeira coleção. E como é que foi para escolher a arte da capa para os seus livros? Olha, na verdade, aí a gente já entra com o trabalho de um outro autor, né? Ah, tá. Porque quando a gente fala em livros infantis, Uhum. é comum até a gente falar que há dois autores, aquele que escreve e aquele que ilustra, né? Sim.
porque na literatura infantil não dá para a gente desvincular o texto da imagem. Elas se conversam de tal forma que a gente fala que autor e ilustrador são os autores da obra. É porque Então, assim, o trabalho da capa foi a própria Paula Kranz, que é a ilustradora maravilhosa dessa Paula, o coleção, né? trabalho é lindo. É lindo, lindo, lindo. É Então que foi escolha dela. eu lembrei que você falou que assim é raro que o escritor e o ilustrador sejam a mesma pessoa, né? E me veio na cabeça a autora do Coelho Peter, né? Porque ela fazia os dois, né? Mas isso era né, bem no começo, né? Mas me Sim. veio isso na cabeça. Então, e você mencionou, então tá em sintonia, né? A criação, a ilustração. Dos seus livros, é o que eu gostaria de saber. Eu acho que eu sei a resposta. Qual é o seu personagem favorito e qual te surpreendeu de feedback com as crianças? Olha, favorito. É até difícil, né? Aham. Como você mencionou, meus trabalhos mais recentes são os que, assim, têm um amor muito grande, né? Por eles. Gosto muito do gatinho. Primeiro que a escolha do gato foi uma homenagem que eu fiz para as minhas gatas, né? Então tem um Quantas apelo aí. gatas? Eu tenho até medo de perguntar. Não, não são muitas, não. Eu tinha duas, na verdade, a Aham. Pipoca e a Mia, Ah, mas a Pipoca faleceu, infelizmente, e aí eu estou só com a Mia. Mas a escolha do gato foi em homenagem a elas, que então legal. tem um apelo emocional muito grande. Então, se for para, né, escolher nesse momento, é o gatinho. E em relação à segunda pergunta que você fez sobre o resultado, É né? o Sobre feedback que te o surpreendeu com o feedback. público. Isso também foi maravilhoso. Eu não esperava, né? Porque sempre recebo mensagens falando do quanto a coleção vem ajudando a criança a entender o que ela está sentindo e de como esse momento da leitura está sendo super gostoso entre famílias, no contexto escolar, nos consultórios com psicólogos. Então, assim, a coleção ela está em vários contextos e está cumprindo com seu propósito, como eu costumo falar. Uhum. Então, o feedback, o retorno tem sido maravilhoso e vou até dar um spoiler, né? A gente Hum. começou com quatro, estamos com oito, e ano que vem provavelmente vamos fechar a coleção com 10 sentimentos. Então a coleção vai fechar 10 sentimentos. Vai crescer, virão mais dois sentimentos, e aí a gente vai fechar, digamos, com chave de Que ouro essa legal. coleção. Vocês o pessoal do marketing está planejando um box bem legal. Nossa, com certeza Que legal. merece, né? E falando nisso, será que você pode contar um pouquinho como é seu processo criativo? Posso. Vamos lá. É curioso que eu acho que quando a gente fala que é escritor, muita gente imagina a gente sentado na frente do computador com a página em branco e vamos lá, É, vamos escrever, estou inspirada. E nem sempre é assim. Muitas histórias, elas nascem de uma situação que eu vivencio, ou de, por exemplo, o da Pipapel, já tô querendo antecipar, né? calma. A da Pipapel foi de uma experiência de meditação que eu passei, e daí veio a ideia para escrever. Mas pensando no processo criativo, eu gosto bastante de quando vem a ideia, eu jogo toda a ideia com o sentimento daquele momento, com a essência, jogo no papel e aos poucos eu venho lapidando, né? O que faz sentido eu mantenho, o que não faz eu descarto. É, escrevo, reescrevo mais um pouco até ficar do meu agrado. Então você é muito autocrítica com o seu trabalho ou não? Eu sou Você bastante. deixa as pessoas Sou. verem, dar uma olhadinha enquanto você está trabalhando ou não? Quando eu tô trabalhando, não, mas todo texto que eu termino, graças a Deus, tem uma pessoa super parceira do meu lado, meu esposo, ele é a primeira pessoa a olhar os meus textos, fazer a Hum. curadoria. Tem minha irmã, tem a minha mãe também, que tá sempre lá,
avaliando os meus textos, então eu gosto de compartilhar Ah, e que ver o que, legal. o que eles É, acham, assim. e antes da próxima pergunta, eu tenho uma coisa assim que, como foi para você a primeira vez que você foi interagir com as crianças, com o público mais jovem, depois que o livro do sentimento saiu? A primeira vez, É, olha, foi primeiramente super desafiador, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que é mais reservada, né? Eu tenho um hum, certo traço de timidez. Então, toda e qualquer exposição para mim vem com uma carga aí um pouco, de né? É ansiedade. desafiador. Sim, sim, é desafiador para mim. Mas aí depois desse momento, especialmente com crianças, é, é maravilhoso, né? Porque criança é muito verdadeira e elas te acolhem de um jeito que eu fiquei surpresa e me senti muito acolhida, sabe? Muito querida. E aí, por isso, né, que sempre que surgem convites e encontros, eu tô super favorável e aberta, porque eu Ai, que sei bom. que deles só vão vir coisas boas, sabe? Ai, que bom. E você ganha muitos presentes da criançada? Principalmente cartas. Na Ah, última visita que eu fui, o que eu ganhei de cartas foi impressionante. Melhor presente. você podia fazer um para conservar, né? Um Instagram só das cartas, né? Nossa, boa Chamar, ideia, chamar de o porque cantinho dos sentimentos, a palavra dos ah, sentimentos, alguma coisa assim, né? E ir colocando. bo- boa ideia. Eu vou Isso. precisar fazer isso sim. Por enquanto está tudo guardadinho lá num baúzinho especial, porque é uma relíquia, né? A Ah, gente com tem que guardar. certeza. Principalmente as crianças escrevendo carta, né? Sim, ainda Então, mais nos dias de hoje escrever cartas. exatamente. Então, Aham. e agora, o que que você falou que a sua ideia, né, para pipa foi quando você estava meditando. E a minha próxima pergunta é o que você faz para relaxar? Hum, certo. Bom, eu gosto de várias atividades, né? Eu gosto de dançar, eu pratico atividade física regularmente. Uhum, Tem a meditação que eu costumo, não utilizo com frequência diariamente, né? certo. Como deveria, mas a meditação é uma prática que eu uso para dar uma desacelerada na mente, né? Eu gosto bastante. Uhum. E a leitura, né? Uma forma de eu sair um pouquinho da minha cabeça, que está o tempo todo trabalhando, matutando. Então, a leitura me ajuda a eu sair um pouquinho da minha realidade, dar uma relaxada, e É, o que é o aí. que a gente gosta, né? Aham. Então, e aí, como é que nasceu a Pipapel? Ah, vamos lá, deixa eu Vamos mostrar lá, para vocês. mostra a Pipapel. Apresento a vocês a Pipapel, que é o meu trabalho mais recente. Uhum, Inclusive, tive a oportunidade de lançá-lo na Bienal do Rio de Janeiro janeiro. este ano. Foi uma alegria muito imensa. E posso falar um pouquinho do que trata a Com Pipapel ou falamos certeza, depois? com certeza. Então, a Pipapel, até para brincar aí com o imaginário, com a fantasia da criança, Uhum, eu trago uma pipa, né? Hoje, claro, a gente não vê as crianças soltando tanto pipa quanto na nossa época, né? Que sim, era mais comum, mas ainda continua brincando com o imaginário da criança e também mostrar outra oportunidade de brincadeiras, de atividades prazerosas além da tela. E aí a Pipa Pel traz a história de uma pipa que não sabia voar. Uma criançada já olha, né, com cara de surpresa, como assim uma pipa que não sabe voar? Então a história é dessa pipa que estava prestes a voar pela primeira vez, mas quando chega o grande momento, ela olha para o céu, vê toda a imensidão dele e paralisa. E aí ela não consegue voar. Ela tenta, por causa do incentivo dos seus pais, dos amigos, ela tem toda uma preparação para poder voar, mas uhum, apesar disso, ela não consegue sair do chão. Então, ao lado da mãe dela, em especial, a Pipa Pel embarca numa jornada para descobrir o que está mantendo ela no chão. Por que ela não está conseguindo voar? E quando ela hum, entende isso,
quais são esses motivos, ela consegue se libertar deles para assim conseguir realizar o voo que ela tanto Espera só, almeja, espera né? só. Tá, então essa é basicamente a história da Pipa-Pel. E como veio essa inspiração, como eu mencionei, Sim, de uma meditação guiada que eu fiz, em que a gente se imaginava como uma pipa. Uma pipa que pouco a pouco liberava as amarras, né? ah, Medo, então a meditação que você insegurança. faz é uma meditação mais séria, né? É que assim, pensando na guiada, quando a gente está iniciando, Aham, talvez a guiada seja um caminho, porque tem alguém te orientando a você para onde seus pensamentos devem ir. Porque sim. na meditação, quando você não tem né, uma orientação, uma voz te guiando, fica mais fácil de você se dispersar. E aí, nessa meditação guiada, tem uma pessoa instruindo, digamos, seus pensamentos. E aí, nessa meditação, a gente se imaginava como uma pipa e que pouco a pouco a gente voava, e esse voo significa o quê? A gente alcançando os nossos objetivos, né? Os nossos sonhos. Ai, que legal. E, e aí a sensação foi tão boa que eu falei, eu preciso que as crianças tenham essa sensação. E que E não seja só na fase adulta. foi rápido para você escrever? Foi. Eu Foi? estava, depois da meditação já veio a ideia, estava num estado de consciência, digamos, um pouco mais elevado, então sentei e já escrevi toda a história. Aí Ah, que legal. depois, nos dias seguintes, fui trabalhando em cima dela, né? Aí quando você chegou na editora, o pessoal já adorou o texto já. Eles super gostaram da ideia e eu fiquei bem feliz, decidiram seguir com o E projeto, como é né? que foi o retorno do público? Tá sendo, tá sendo bacana, viu? Porque é recente, né? O Aham. lançamento foi, não lembro se setembro ou Foi na Bienal, não setembro, eu foi? acho. Começo de setembro que eu Então. lancei. Então ainda tô recebendo e tá sendo Ai, que bacana legal. os feedbacks que eu venho recebendo. E no caso, a Pipapel, você acha que ela vai ser uma série ou você vai esperar sua próxima meditação para ver a inspiração? No momento, olha, não sei se vem uma série aí, só Aham. se de repente tiver uma próxima meditação, como você falou. Uhum. Outras histórias já surgiram depois da Pipa-Pel, com outros personagens. Então, não sei se em algum momento futuro vem aí ideias para a gente dar continuidade, né, para a história. Sim. E agora, será que a gente pode ver detalhadamente os sentimentos? Vamos, com certeza. Vamos ver o azulzinho evoluindo, né? Sim, é que como eu não estou em casa, eu tenho aqui comigo os primeiros 4 livros, tá? Uhum. Digamos, a primeira coleção. Infelizmente, estou sem a segunda coleção Mas para depois mostrar, eu mas a gente... coloco aqui. Perfeito. Então, a primeira coleção que eu escrevi, ela Uhum. trouxe 4 sentimentos básicos, né? Nosso, que seria a felicidade, Certo. a tristeza, Uhum. a raiva, Ai, que bonitinho ele com raiva. nervoso, e O o medo. medo. Olha que Isso, a legal. primeira. Então, essa é a primeira coleção, né? Ela foi publicada em 2021. E aí, Uhum. em 2022, a gente veio com a segunda coleção, trazendo mais 4 novos sentimentos, né? Que é o amor, a ansiedade, a inveja e a saudade. Hum. E você pode dar spoiler pra gente dos próximos ou não? Ah, vocês querem saber? Eu tenho- Bom, Se você vou falar. puder. As histórias já foram escritas, estão sendo ilustradas, Uhum. lindamente ilustradas. E aí, os próximos sentimentos que vão compor a coleção é o sentimento da timidez e da frustração. Hum. Muito pertinente. Deixa eu te perguntar, nessa série de livros, o azulzinho ele lida com perda também, porque eu acho que é muito importante para as crianças, né? Sim, é que assim, a gente tem o livro da saudade, só Uhum. que não é um livro voltado assim pro luto, Ah, sim. digamos assim.
tá bom? Porque ele tá falando das situações que despertam a A saudade saudade. nele. E às vezes é a saudade porque um amigo se mudou, ou Uhum. porque realmente ele teve que lidar com a perda de alguém. O gatinho, na verdade, ele cita da perda de um animal de estimação que ele, Uhum. né, teve. Então, a saudade fala de diferentes saudades, mas não precisamente para o luto, tá? Então, Uhum. é até bacana você ter citado, porque aí eu posso fazer esse alerta, né? E quando se trata de literatura infantil, é sempre bacana a gente folhear para a gente ver se o livro vai atender ao que a gente está precisando naquele momento, né? Uhum. E aí eu falo que da saudade é para criança entender as possíveis situações que podem despertar a saudade dela, mas Ah, não trata exatamente do luto, que ah, aí que de legal. repente uma outra leitura pode ser a mais indicada. Uhum. Ah, tá, porque aí já é para ser mais sutil também, né? Sim, sim, a linguagem é super leve, entendeu? Uhum. Eh, eu trago essas situações, como eu mencionei, então, se a ideia é trabalhar uma perda, né, de um ente querido muito próximo, o luto, acho que já seria uma outra leitura seria mais indicada. Hum. E você tem séries e filmes que você gosta, você recomendaria? Séries e filmes? Assim, no caso que te inspirem também, né? Olha, que eu gosto bastante. Eu sou bastante eclética, né? Então Aham. depende do momento, ou eu tô vendo animação, desenho, ou eu tô vendo romance. Nessa época do ano, como a gente conversou, né, em algumas oportunidades, eu tô vendo muito filmes natalinos, que eu Uhum. adoro. Meu, eu amo, puta, eu amo aqueles filmes Aguinha com Açúcar do Hallmark Channel, então eu adoro. Justamente, eu tô nesse momento maratonando tudo e até revendo, né? Porque a maioria são filmes repetidos. Então, Uhum. mas por conta dessa época do ano é o que eu estou vendo no momento. É, Mas para indicar, eu pelo menos indica. uma vez por ano eu assisto Simplesmente Amor, né? Ai, muito bom. Sim, é muito bom. É, agora, de indicar fica complicado porque entra a questão do gosto, Uhum. né, da pessoa. E eu assisto um pouco de tudo. Eu sou particularmente fã da Sonda Rhimes, né, que é Do a Grey's Anatomy, produtora e roteirista. eu gostava muito do Practice, né? É, Mas esse eu infelizmente não não vi. terminou. Sim, esse eu ainda não vi, mas o de Grey, né, a Anatomia, Grey's Então, Anatomy, eu o acho. Private era da esposa do McDreaming, que ela teve a clínica particular dela, era uma série spin-off. Ah, sei, Então, mas tá na minha lista. Mas, assim, eu gosto bastante dos roteiros dela, né? Eu gosto muito do jeito que ela trabalha. uhum, Inclusive, eu comprei o livro dela biográfico, né? Que é acho, o Ano do Meu Sim, que é fantástico, porque eu fico imaginando, né? Como ela tem criatividade para escrever tudo que ela escreve. Eu acho fantástico. É, então, não sei se eu fugir, né? Mas minhas séries no momento estão sendo Grey's Anatomy. Acho que tô em Grey, assim, ainda, tá em Grey, terminando. você tá fixada na Grey's Anatomy, não Grey, tem gente. problema, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Então, eu queria te perguntar, é, por exemplo, você estudou, você aprendeu, você escreveu esses livros maravilhosos, né? Você criou, a o gato é muito gordo e não consegue passar pela porta. E um Então, gato aí também? tem a Pipapel, né? Você criou a Pipapel. E aí eu queria saber, agora é o seu momento de sonhar, certo? Qual que é o Aham. seu sonho com esses projetos? Se você pudesse escolher o que está para vir. É, o que eu sonho com os projetos de agora, talvez É, metas, sonhos realizar um futuros? sonho com esses projetos que você criou. Olha, eu acho que o que eu mais quero, às vezes eu falo assim, até porque eu não gosto, não gosto não,
é sempre desafiador para mim, né? Aham. Toda essa exposição. Eu falo que o meu sonho é que os meus livros cheguem onde eu não possa chegar, né? Nossa, É, que frase linda. sim, porque eu falo, tudo bem se a pessoa não me conhecer, mas Aham. conhecer o meu trabalho, sabe? Sei. Porque o que eu mais quero é que minhas obras cheguem até onde elas precisam chegar. E como vocês viram, a maioria dos meus trabalhos, em especial os recentes, Uhum. ele tem essa questão, esse apelo emocional muito grande. Sim. Porque escrever sobre sentimentos faz muito sentido para mim. Uhum. Porque a gente sente todas as fases da vida, né? É. Se a gente é criança, se é jovem, se é adulto, a gente está o tempo todo tentando lidar com tudo que a gente sente. E nem sempre a gente fala sobre isso, nem sempre a gente Não. aprende a lidar com isso. Então, essa é a minha preocupação em escrever para a infância. É Uhum. para que no meio dessa fase em que eles estão descobrindo o mundo e descobrindo o espaço deles dentro do mundo, que eles possam ser acolhidos com tudo que eles estão sentindo, Ah, entendeu? nossa, que legal. Isso, que Então, sonho por... maravilhoso. é esse. Nossa, puxa, que legal. É, tem mais alguma coisa que você gostaria de mostrar ou de falar? De mostrar se eu estivesse com meus trabalhos por aqui, a gente ia ficar horas Ah, aqui, porque eu ia adorar só aham. mostrar, mas estou sem muitos materiais Tá aqui. sem muitos do portfólio, Então, né? estou sem. Não tem Vamos, problema. vamos ter que marcar um próximo encontro só para eu Sim, mostrar com todos os trabalhos. certeza. É, deixa eu te perguntar, você ainda tem alguns projetos biográficos? No momento, não, porque esses projetos biográficos que eu citei, né, 50 mulheres para se inspirar e 101 Aham. mulheres que mudaram o mundo, foram projetos que partiram da Ciranda, né, que eu tive a honra e a oportunidade de trabalhar em cima deles. E, né, dentro desse gênero, eu participei de um projeto não como autora, mas como preparadora do texto, né? Eu fiz a Uhum. revisão, a checagem do texto logo que ele foi escrito, que é sobre as 50 personalidades negras que mudaram a história. Também é um trabalho muito bacana, que eu super indico para as pessoas conhecerem. Vindos de mim, ainda não tenho nenhum projeto assim em mente, Ó, só de outras histórias. ah, que legal. Você é uma contadora de histórias. Continue contando elas, né? Digamos, escrevendo É, sempre. escrevendo ela, continuando interagindo, né? Sim. Porque eu achei lindo a parte que você falou das cartas. Eu vou ser sincero com você, viu? Eu adorei. Ai, obrigada. Então, e Paloma, é isso. Nossa, passou super rápido. Nossa, passou super rápido. É que você é uma pessoa muito dinâmica para Ah, falar, né? E agora a gente chegou naquele momento, que é o momento Karine, que você deixa uma hum, frase pro público. certo. Falando em frases, a gente falou da Cora, né? Cora Uhum. Coralina. E como eu acho que tudo que ela escreve é verdadeiramente inspirador, não poderia deixar de compartilhar com vocês uma das frases dela, Por alguns favor. dos versos dela, tá Por bom? favor, vamos lá. E que fala muito desse olhar que ela tem sobre a vida e que a gente pode se inspirar para ter também. É o seguinte. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Então, esses são os versos que eu deixo para o pessoal para não desistir, seja em qual fase da vida você estiver, seja qual for o seu sonho, não desista, faça como a Cora, né? Transforme as pedras em flores e só aproveita o caminho, né? A trajetória. Nossa, foi muito, muito lindo, viu? Obrigada. Bom, pessoal, essa conversa maravilhosa com a Paloma Blanca é, mais uma vez, autora,
tradutora, revisora, editora, ela faz de tudo, ela só não é ilustradora. Ainda. Ainda! Então, Paloma, muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Eu adorei. Espero que a gente possa falar de novo, viu? Com certeza, imagina, Marcos, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. É sempre uma honra poder falar sobre algo que eu faço com tanto amor. Para mim é muito fácil. Então, que venham mais encontros e que você continue aí espalhando literatura e reconhecendo tantos e tantos autores nacionais, né, e talentosos que a gente tem. Com certeza. Enquanto o pessoal quiser falar, eu tô aqui. E a Bom, gente também. é, bom, pessoal, eu sou o Marcos. Essa foi a Paloma. Essa é a Toca do Aventureiro. Até a próxima. Até!